Queria que você abrisse a palavra do Senhor em João 13, 34 e 35. E eu queria refletir sobre as últimas palavras de Jesus, especificamente sobre o novo mandamento de Jesus. Ele nos dá um novo mandamento para a comunidade de Jesus. Como a comunidade de Jesus deve viver, como ela deve expressar esse novo mandamento. E o que esse exercício do novo mandamento reflete no mundo, como o mundo nos vê quando nós cumprimos esse grande mandamento. João 13, 34 diz: um novo mandamento os lhe dou. Ame-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. E com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se amarem uns aos outros. Você já parou para pensar como seria a comunidade de Jesus se todos os membros que fazem parte dela amassem uns aos outros como Jesus? Se todos expressassem esse amor como Jesus amou a sua igreja, como seria a igreja de Jesus? E por que talvez a gente não veja esse amor em muitos lugares ou em muitas ocasiões na comunidade dos representantes do amor de Jesus? Segundo o verso 35, especificamente, Jesus ele diz algo muito forte, que quando nós amamos como Jesus, todos saberão, o mundo saberá que vocês são meus discípulos. Quanto mais a comunidade de Jesus for mais semelhante a Jesus, o mundo saberá que somos representantes da sua graça. No contexto, eram as últimas palavras do Senhor, era o contexto de ceia, eram os ensinos mais importantes que Jesus estava ensinando e poderosos para a vida da igreja. E ele dá um novo mandamento, e esse novo mandamento diz: ame-se uns aos outros como eu. Vamos repetir? Amem uns aos outros como eu vos amei. O antigo mandamento, ele dizia o seguinte: ame o seu próximo como a si mesmo. Porém, Deus não errou nesse mandamento. Ele era o antigo, mas se for interpretado de maneira profunda e correta, ele não é diferente do novo mandamento. É claro que aqui Jesus se coloca como padrão, mas Jesus ele sabia do coração humano, como o homem, tanto lá no contexto como hoje, ele ama de forma exagerada a si mesmo. Nós amamos de forma exagerada. Já nascemos dessa forma, nós amamos muito a nós mesmos. Olhamos esse mundo numa ótica do eu, daquilo que esse mundo tem para mim, daquilo que é importante para mim, de autopreservação, né? E Jesus ele diz, olha, na antiga aliança, como se Deus falasse em outras palavras: já que vocês se amam tanto, ame o teu próximo como você se ama. Agora, eu gostaria de refletir com a igreja, com a comunidade de Jesus, que está aqui, nós somos a comunidade de Jesus. Vamos interpretar esse texto, quando ele é interpretado de forma errada e num contexto que nós vivemos, numa sociedade da nossa época, num contexto cultural pós-moderno, onde impera o relativismo cultural, né? Onde não existe uma verdade absoluta, não existe um padrão, tudo é muito relativo, você ama do jeito que você acha que é o certo, onde existe, na verdade, uma influência massiva, hedonista, narcisista, uma espécie de autoadmiração e egoísmo, numa cultura totalmente inversa ao amor bíblico. Aliás, o amor bíblico é quase que primitivo diante do ensino bíblico no mundo pós-moderno.
né? Hoje, quando se fala de amor, e eu vou falar sobre isso, é muito relativo, né? E a gente é bombardeado com essas filosofias e ideologias de fora da igreja, fora da comunidade de Jesus. Mas Jesus chama a atenção para os discípulos. Esse ensino não é para o mundo, esse ensino é para a comunidade de Jesus, os que amam a Jesus, os que foram regenerados por Jesus, os seguidores de Jesus. Esse ensino é especificamente para ele. O homem moderno, ele só pensa em si mesmo, não é verdade? Amém? Ele busca apenas seus próprios interesses. Tudo aqui gira em torno do seu próprio benefício. O homem pós-moderno, ele odeia o fixo, ele é líquido, ele é sólido, ele não é profundo, ele não se aprofunda em nada, ele cultua, e é o cultuar hoje um superficial, o entretenimento, né? O light, o fugaz, o oscilante, o descartável. Aliás, tudo é descartável, inclusive o próprio ser humano. As pessoas, elas simplesmente descartam, não consertam, inclusive o próprio homem. O relativismo cultural, ele diz o seguinte, e todos aqui ouvem isso. No relativismo cultural, ele diz o seguinte: se me faz feliz, nada é errado. Porque não existe aqui o certo ou o errado. Depende do ponto de vista da interpretação de cada um, lá fora. Ok? Amém? Porém, a gente sabe que toda a cultura, ela de forma, não deveria influenciar a igreja, e sim os representantes de Jesus influenciar a cultura pós-moderna. As referências que nós ouvimos todos os dias, e isso vai batendo na nossa cabeça, vem da televisão, dos filmes e seriados. Nós olhamos qual é o padrão de amor que o mundo nos apresenta nos seriados. Aliás, está terrível para nós cristãos. Eu já fui assistir filmes e cinema, falei, pô, deve ser um filme legal, e de repente você vê cenas terríveis, que são totalmente contra os princípios bíblicos, e a gente é totalmente catequizado com essas influências nas redes sociais, nas novelas, nem se fala, né? O padrão de novela é totalmente relativizado, as pessoas, elas agem por instinto, aquilo que elas sentem, isso é o padrão, o instinto carnal, isso sim é o que é a verdade, e não o que a Bíblia e o padrão bíblico diz sobre o que é amor dos representantes de Jesus nas escolas, e as ideologias que elas nos ensinam tudo, menos a palavra de Deus. Aliás, o mundo odeia a palavra de Deus, as palavras de Jesus, os ensinos de Jesus. Na verdade, nós somos odiados porque nós defendemos que existe uma verdade absoluta, que a palavra de Deus é a regra de fé e prática, e que existe um único caminho, um único Salvador, e o mundo odeia isso, porque para eles existem vários caminhos, existem várias verdades, e é polarizado neste mundo. Mas o eterno mandamento se manifestou. O Deus de amor se manifestou entre nós. O próprio amor se encarnou, cheio de graça e cheio de verdade. Jesus não é apenas, ele não apenas nos deu um novo mandamento, mas ele é o próprio mandamento encarnado entre nós. Não é apenas um mandamento, ele é o próprio mandamento encarnado. A essência de Deus é amor. Jesus, ele é o centro da comunidade dos justos e da comunidade de Jesus. Ele é o padrão e a referência, a inspiração a ser imitada do que é realmente amar. É nele que nós devemos nos espelhar. Ele foi o modelo em vida. E ele disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Se queremos amar por excelência, amar de forma profunda, basta olhar para Jesus e mais ninguém. Ele é a minha referência. O pastor Ciro, por mais que seja um pastor amoroso,
não é uma referência para você. Eu sou muito falho e estou aprendendo a amar como Jesus. Todos os homens, existem muitas referências de amor da comunidade de justos, mas nenhuma é tão tão centrado como a revelação própria do Senhor. E a pergunta é: como Cristo te amou? E essa pergunta eu faço para uma igreja reformada, cristocêntrica e bíblica. Essa igreja é muito catequizada a respeito de como amar, como Jesus nos amou. Nós falamos aqui em todos os cultos como Jesus nos amou. E primeiramente, Deus nos amou antes da fundação do mundo. Antes de a gente ver existir, Deus nos amou. Isso significa que amar o meu irmão, eu amo, querido, antes de te conhecer. Eu já vou falar, já vou aplicar, tá bom? Antes de eu te conhecer, mesmo eu não te conhecendo, se você é um que faz parte da comunidade de Jesus, eu te amo. E eu te amo de forma decisiva, porque Deus, de livre vontade, decidiu te amar. Amor é uma decisão. O amor que flui de Deus, ele é decisivo. Ele quis. Ele escolheu te amar. Ele te chamou para ele. Jesus também ensinou. Quem quiser fazer discípulos, chame pessoas para caminhar com você. É uma expressão de amor que Jesus nos ensinou. Jesus também, ele sempre toma a iniciativa. Nós o conhecemos porque ele nos amou primeiro, porque ele tomou a iniciativa e ele mostrou o nosso pecado, mostrou os nossos erros, e nós respondemos em fé, porque ele tomou a iniciativa. Na comunidade de Jesus, aqueles que entendem o amor de Jesus sempre tomam a iniciativa, nunca esperam o outro responder. Eles, pelo temor a Jesus, sempre tomam a iniciativa de resolver, de consertar, de procurar, de buscar, porque nós somos a comunidade dos representantes de Jesus. O amor de Jesus também é gracioso. E graça é amar os difíceis. É amar até aqueles que não merecem o nosso amor. É amar aquele que nos feriram, que nos machucaram, que falaram mal de nós. Claro, graça é amar incondicionalmente. Jesus nos amou de forma incondicional. Os representantes de Jesus devem olhar as palavras de Jesus assim, ó: ame-se uns aos outros como eu vos amei. Como é que a gente ama? De forma graciosa e incondicional. Eu não imponho condições para te amar. Eu te amo mesmo com as suas imperfeições. Aleluia! Mesmo com as suas fraquezas, com as suas lutas e falhas. O Jesus de amor amou a sua igreja, sendo nós ainda pecadores. E vamos ser sinceros, todos nós diante de Deus, quanto nós somos ainda pecadores e falhos, erramos com Deus todos os dias. Inconstantes, pensamentos errados, decisões erradas, mas a graça de Jesus sempre nos alcança, nunca abre mão e desiste de nós. Amar como Jesus é amar com graça. E graça é o que cola um casamento. É o que permanece o relacionamento entre irmãos. É o que faz-nos ter um coração cheio de misericórdia e compaixão com aqueles que erram. O amor de Jesus, ele foi definido e eficaz. Ele tem nome. Ele tem rosto, ele tem uma identidade, ele tem um endereço, ele tem valor. Cristo morreu na cruz
por nós e pagou um alto preço para quem está do teu lado e por você. Você tem grande valor para Jesus. O alvo, Paulo disse, eu sou o que sou pela graça, perseguidor da igreja, martirizou muitos, mas Deus pela sua graça me amou. Davi disse que todos os seus dias estavam escritos nos livros da vida e todo o seu destino foi marcado. E antes mesmo dele existir, Deus o formou desde o ventre. Jeremias diz que antes mesmo de vir a existir, Deus o escolheu como profeta às nações. Sempre Deus está por trás, amando, buscando, com sua graça, seu amor incondicional que não põe condições. Deus nos amou, Jesus nos amou com amor sacrificial. Sacrifício se colocou em nosso lugar. Colocou os seus ombros e propiciou os nossos pecados. É óbvio que você não vai ser como Jesus, e nem ninguém está falando sobre isso, mas semelhante à sua expressão de amor. Sim, empatia. Se colocar no lugar do outro e sentir as dores. Na comunidade de Jesus, todos nós temos estações e tempo. Todos nós temos uma história e ninguém aqui está para julgar. Todos têm o seu limite. Por isso, amar de forma sacrificial é ser empático. Como Jesus também, uma das marcas poderosas de Jesus, que ele diz na comunidade dos santos, como ele nos amou, é um amor que perdoa, e perdoa sempre, e perdoa todas as nossas dívidas, não considera os nossos erros, não contabiliza os nossos pecados, ele rasgou completamente o registro dos nossos erros, cravou na cruz. Quem ama com Jesus, deleta, apaga. Amém? Amém? Difícil, né? Difícil. Mas ele falou, ame como eu, um novo mandamento vos dou. Quer ver um outro atributo, né? Uma outra expressão de amor? O amor de Deus é imutável. Ele nunca muda. Mesmo nos seus erros mais escuros, Deus continua amando você. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, mas foi também homem. E como homem, pecou, e o seu pecado pesou sobre ele, o esmagou, o secou. Ele diz, perdeu a alegria da salvação, ficou seco. Mas o amor de Deus não mudou por Davi. Um homem quebrantado, que ele confessou o pecado, e ele mesmo falou, olha, enquanto eu me calei, enquanto eu não expressei, enquanto eu não trouxe à luz o meu pecado, a mão do Senhor pesava de dia e de noite, porque os da comunidade de Jesus, que foram regenerados por Jesus, eles têm a sensibilidade do amor de Jesus. O Espírito do Senhor, ó, te esmaga, pesa, para que você seja restaurado pelo amor de Jesus. Ele é sempre presente, é um amor fiel e leal. Ele é aliançado e dura para sempre e é eterno. Mas também o amor de Jesus, existe o outro lado do amor. Ele não é complacente com o erro. Ele não tolera a injustiça. Ele repreende quando é necessário em amor. Ele mostra o erro para a restauração. Ele não... ele tudo se alegra, tudo suporta, não se orgulha. Ele não ignora e também não é indiferente. Porque é mais fácil, querido, é mais fácil, entre aspas, ser indiferente e ignorar. Você vê o erro no teu irmão, no mundo, e no mundo até, infelizmente, evangélico, que não entenderam ainda
sobre a comunidade de Jesus, é mais fácil ignorar e me afastar do que em amor falar a verdade. A gente se expõe, e às vezes quando a gente se expõe, a gente é incompreendido, é difícil, mas amar o irmão é falar a verdade em amor, é trazer à luz, querido, olha, você pode melhorar aqui. Isso é uma expressão de amor. Jamais nós podemos ser indiferentes. Jesus e Deus, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, ele fala que uma das expressões de amor de Jesus é a disciplina. Porque o Pai sempre disciplina o filho que ama e que recebe como filho. Se você é abastado, você não terá disciplina. Mas todos os filhos de Deus são disciplinados por Deus, porque Deus te ama. Aleluia! Ele sempre levanta o caído. Sempre restaura aquele que está abatido. Ele jamais abandona uma ovelha perdida para trás, mas sempre vai atrás dela, porque essa é uma das marcas do amor de Jesus. Ele vai atrás da dracma perdida, do filho perdido. Se você está desconectado, você nunca sairá debaixo da graça de Deus, porque aqueles que pertencem a Deus fazem parte da comunidade de Jesus. É aqui que você desenvolve. É aqui que você expressa os seus dons através do serviço. Este é o padrão do novo mandamento, e é o mandamento mais poderoso do Senhor. Faça isso, e a igreja viverá algo mais extraordinário sobre o amor vivo de Deus na comunidade de Jesus. E o incrível é o seguinte, que no verso 35, Jesus ele diz o seguinte: quando nós vivemos esse amor, olha o que Jesus disse, verso 35, se der para colocar na tela. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Amar como Jesus nos amou é a maior marca dos representantes de Jesus. Amar como Jesus é amar sem esperar nada em troca, sem ter reconhecimento, estar no anonimato, é sair de cena muitas vezes. É como o Senhor, que até os discípulos falaram assim, mas como assim, Senhor? Agora o Senhor vai reinar, vai governar sobre nós, como tu vai à cruz? Amar muitas vezes é recuar. Amar como Jesus é servir o irmão de maneira livre, espontânea e com alegria. E eu quero ressaltar mais uma vez, isso é muito forte, porque ele diz, com isso todos saberão. O mundo saberá, porque o mundo sabe sobre Jesus. O mundo todo sabe sobre Jesus. É claro que alguns não ouviram falar, mas eles sabem quem é Jesus. Eles sabem. Todos saberão que vocês são meus. Jesus ele fala, todos saberão que vocês são meus. Qual é a marca daqueles que são dele? Que são os meus. Todos saberão, quando nós vivemos esse amor na comunidade de Jesus, todos saberão que vocês são meus discípulos, meus imitadores, meus representantes da graça, meus amados, meu povo, minha igreja, minha noiva, meus amigos, meus profetas, meus mensageiros, meus peregrinos em terra estranha, meus herdeiros, os meus filhos, todos saberão que nós somos de Jesus quando nós vivemos esse amor uns para com os outros. Como isso é possível? Sinceramente, humanamente falando, é impossível. Porque é impossível amar como Jesus sem o Jesus. É impossível amar como Senhor sem o próprio Senhor do amor. Paulo ele responde em Romanos 5, versículo 5, ele diz o seguinte: porque Deus derramou o seu amor em nossos corações pelo Espírito Santo que Ele nos concedeu. O amor de Deus está derramado no coração dos discípulos. O novo mandamento é um fruto da habitação do Deus de amor dentro dos nossos corações. Que lindo, né, querido? O novo mandamento
É o fruto da habitação do Deus de amor em nossos corações. Ele é procedente de uma nova natureza criada, recriada ou derramada em nossos corações pelo poder do Espírito Santo. Se é um novo mandamento e Jesus deu à comunidade dos discípulos, é porque é possível cumprir. Se é um mandamento, é possível. E é possível pelo próprio Senhor. É possível porque esse amor foi derramado em nossos corações. E nós podemos sim, na força do Senhor, pela fé e por amor ao Senhor, amar como Jesus. Mas para amar como Jesus, primeiro eu preciso amá-lo de todo o coração. Eu preciso entender de que por amor a Cristo, eu vou perdoar meu irmão. Que por amor a Cristo, eu vou tomar a iniciativa. Que por amor a Cristo, eu vou andar a segunda milha. Por amor a Cristo, eu vou rasgar todas as dívidas. Por amor a Cristo, eu conserto, eu restauro, eu deleto. Por amor a Cristo, eu cubro multidão de pecados. Meu irmão, esquece. Foi. O nosso relacionamento é acima de todas as nossas diferenças. E nós estamos aí nesse crescimento como na comunidade de Jesus. É impossível mesmo, querido, amar como Jesus sem o próprio Senhor. Talvez muitos não amem assim porque ainda não encontraram o Salvador. Mas Deus deseja derramar o seu amor em vossos corações. Creia em Jesus. Entrega a sua vida ao Senhor, porque Ele te amou. O texto vai falar como Ele te amou. Sabe como Ele te amou? Morreu na cruz pelos seus pecados. Nós éramos falhos e pecadores. Não merecíamos e nem merecemos a graça de Deus. Mas pelo amor decisivo, incondicional, Deus nos amou primeiro. E esse amor daqueles que creem, esse amor é derramado em vossos corações. Por isso que você entregue a sua vida a Jesus e seja mergulhado na vida do Senhor. Sabe que o Deus de amor, quando nós falamos, buscamos a sua presença, e eu falo assim, e daqui a 1.000.000 de anos estarei apaixonado. Quando a gente fala da presença de Jesus, nós estamos mergulhados no amor de Jesus, na presença de Jesus. E Deus vai transformando os nossos corações. Sabe que às vezes a circunstância, a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ou a dor nos transforma, ou ela nos deforma. Mas aqueles que pegam a dor e são transformados por Deus, passam por ela e superam ela pelo poder de Jesus, eles crescem, irmão. Sabe como a gente cresce? Através das lutas. Sabe como a gente cresce em amor? Tendo a paciência. E como é que a gente tem paciência? Aguentando, o irmão, as dificuldades, as intrigas. Sabe que isso é muito bom no meio da igreja? Isso acontece, é normal. Se acontece lá na tua casa com a tua mulher, não vai acontecer aqui. Sabe de uma coisa que eu quero chamar a atenção? É muito fácil você perdoar um filho. Porque o filho você já decidiu amar. Antes dele nascer, tu já decidiu. Olha só como Deus é tremendo. Preste atenção nisso. É muito fácil você perdoar um filho, porque ele pode fazer tudo. Você o ama incondicionalmente, e se ele pede perdão, você derrete e fala assim, meu filho, ó, tudo é teu, tudo que é teu é teu. Mas dependendo do nível de relacionamento, começa a ficar mais caro. Se é algo entre marido e mulher, dependendo do que aconteceu, uma infidelidade, é mais caro o preço do perdão. Se é entre irmãos, às vezes a gente acha que a comunidade de Jesus são pessoas alheias, mas são pessoas unidas pelo sangue. E muito mais do que o sangue natural, é o sangue de Cristo. Nós temos um relacionamento eterno. Então, imagine o perdão de Deus por nós. Foi caro.
foi pesado. Deus amou gente má como eu. Ruim, falho, cheio de fraquezas. Aliás, eu quero falar para os irmãos que esses dias alguém falou assim: pastor, você está sendo conhecido como pastor chorão. Eu entendi que talvez a irmã assim, quis falar assim de uma maneira carinhosa, né, de demonstrar fraqueza. Eu falei assim: minha irmã, Deus me chamou assim, e se eu tiver que chorar no púlpito, eu vou chorar sempre. Sabe por quê? Porque aqui está um homem limitado, que está aprendendo a amar como Jesus. Sinceramente, quando eu olho o Senhor lavando os pés de Judas, sabendo que ele ia o trair, eu falo assim: olha, eu ainda tenho que crescer muito. Quando eu vejo o Senhor na cruz e os homens blasfemando contra ele, dizendo que ele fazia milagres por Beelzebul, xingando, sendo rejeitado, esbofeteado, e ele diz: pai, perdoa porque não sabe o que fazem. Eu preciso muito aprender a amar como Jesus. Talvez Estevão, como mártir, foi um dos que mais pareceu com Jesus. As mesmas acusações contra o Senhor. Estevão, ó, pedra jogando sobre ele. Pedras, injustiça. Fizeram um julgamento mentiroso contra Estevão. Mas Estevão ali no seu martírio, ele conhecia que era Jesus, e ele olha para os céus e diz: eu vejo Jesus de pé, eu vejo o Senhor sentado no trono, e Jesus de pé ao lado direito. E quando ele fala isso, todos fecham os ouvidos, parem, e ele começa a jogar pedras. Estevão ali, ajoelhado, usou as mesmas palavras de Jesus: pai, perdoe porque não sabem o que fazem. Amar como Jesus, às vezes, é ser odiado como Jesus. É receber pedradas como Jesus. É muitas vezes estar sozinho na cruz como Jesus. É permanecer amando ao Senhor. Mesmo diante das tribulações. Porque por amor ao Pai, ele suportou a cruz. E sabe como ele suportou? Pela alegria que lhe estava proposta. Por isso, amado, você que está aqui, entrega a sua vida ao Senhor. E que essa comunidade Batista Central, ela seja uma comunidade que tenha uma oração de quebrantamento e falando assim: Jesus, eu não tenho esse amor, mas derrama no meu coração. Eu quero aprender a amar como Jesus. Derrame esse amor em nossos corações. Que a comunidade dos discípulos de Jesus se inspirem em Jesus e não nas novelas, nos mundos, nas ideologias, naquilo que o mundo diz o que é amor. Porque para você que é a comunidade de Jesus, o padrão é o próprio Jesus. Esse é o padrão e não o que o mundo te apresenta de amor. O importante não é ser feliz, o importante é agradar o meu Senhor. Eu prefiro agradar o meu Senhor do que ser feliz. Eu prefiro agradar o meu Senhor do que agradar a mim mesmo. Eu prefiro dar a minha vida para um propósito eterno, para servir pessoas e cumprir o propósito de Jesus, do que os meus sonhos, os meus propósitos. Eu prefiro chegar diante do Senhor, porque amar Jesus é falar assim: pai, faça a tua vontade e não a minha. Se você deseja amar como Jesus, que o teu coração seja cheio desse amor e dessa graça maravilhosa do Senhor. Que nós sejamos uma igreja cristocêntrica bíblica, acolhedora e que ame como Jesus nos amou. Amém, amados? Isso é maravilhoso. Eu vejo que Jesus, ele olhou para aqueles discípulos e fala assim: ó, nisso conhecerão por o amor que nós temos uns com os outros. Não é amar o mundo não, tá? Esse mandamento é para a igreja. Presta atenção. Esse mandamento é para a igreja. Não adianta falar para o mundo ame dessa forma, que eles não amam. É totalmente diferente. Aliás, eles vão nos ridicularizar. Eles vão falar assim:
Sabe por que eles nos odeiam e não entendem? Eles saberão, não porque eles vão elogiar a igreja, nossa, que maravilha. Não, é porque é diferente do que eles vivem. E a gente é diferente sim, e devemos ser diferentes. Por isso, feche os seus olhos, eu queria que você orasse. Talvez, querido, você precise mergulhar. Lembre-se que o amor de Jesus não mudou por você, ele é imutável. Independente dos seus pecados, aonde você se encontra hoje, quantas pessoas estão aqui na comunidade de Jesus com seu coração pesado, com culpa por causa do pecado? O amor de Jesus cobre multidão de pecados. João disse que aquele que confessar os seus pecados, ele é fiel e justo para perdoar todos os seus pecados. Na comunidade de Jesus e na presença de Jesus, nós podemos sim mergulhar na graça do Senhor e recomeçar. Perdoar e recomeçar. Por isso, querido, o convite de Jesus, se você está afastado do corpo de Cristo, da comunidade dos eleitos de Deus, hoje é o dia de você se reconciliar com o Senhor. Se você foi machucado até pela comunidade de Jesus, saiba que eles também são falhos, estão lutando com isso. Aprenda a perdoar, a agradecer, a entender que faz parte do nosso processo. Se levante e recomece, continue caminhando, amadureça e cresça nessa situação. Tenha as circunstâncias como oportunidades de você crescer em amor, em exercer misericórdia. Muitos param no caminho, no processo do amadurecimento espiritual, porque ainda não aprenderam a amar como Jesus. Não conseguem tomar a iniciativa, resolver pequenos conflitos, de recuar, retratar, procurar o irmão, mas que você tome decisões aqui. E a nossa decisão como Igreja Batista Central é que essa comunidade, o mundo não nos conhecerá, querido, preste atenção nisso. Cara, o mundo não vai nos conhecer pela nossa estrutura. Você pode ter certeza que no mundo secular, não que a gente não tem que fazer coisas com excelência, mas não é isso que vai chamar e proclamar o nome de Jesus. Não é os nossos equipamentos modernos, não é a nossa beleza estética, não são os nossos recursos e nem o nosso poder. Aliás, pelo contrário, quando a igreja de Laodiceia, que o Senhor corrige, e ela bateu no peito, eu não preciso de nada, tenho tudo. E o Senhor fala, tu és pobre, cego e nu. Porque mais do que o mundo reconheça e saiba, é importante que Deus ele saiba. Porque quando Deus se agrada da comunidade de Jesus, Ele faz coisas maravilhosas. Ele tem feito coisas maravilhosas aqui. E sabe de uma coisa? Tem sido natural, sem forçação, sem marqueteiro. Porque nós queremos ser conhecidos como a comunidade do amor de Jesus. É o amor que a gente tem que viver uns pelos outros. Meu desejo é que essa igreja viva em pequenos grupos, que as pessoas sejam assistidas, que sejam pastoreadas e cuidem umas das outras, que você seja hospitaleiro, abra sua casa, convide pessoas para caminhar com você, que você sirva ao Senhor na comunidade. Coloque os seus dons à disposição do reino de Deus por amor a Jesus. Não por amor a si mesmo, mas por amor a Jesus.